prova. Aí ele pediu oração, os irmãos ali se reuniram para orar por ele, ele estava precisando de uma bênção. E quando foram orar por ele, o Senhor mostrava em uma visão, entregava ele, ao invés, só entregou aqui a cura da cidade. O Senhor entregava a ele várias partituras. Várias partituras. E aí quando ele abria, eram partituras de louvores que o Senhor estaria revelando a ele durante o período daquela enfermidade da esposa. Aí o Senhor deu Deus. E que ele lembra naquele momento, quando o Senhor visitou o coração deles, irmãos, acho que cantam aqui, não sei se cantam, não há o que temer. Não há o que temer. E aí o Senhor pode escrever no louvor. Tem um também, cidade eternal. Esse foi a experiência exatamente quando o filhinho dele perguntou à mãe dele: mãe, por que as pessoas, pequenininha, ele falou comigo, já acho que tinha 3 anos, por que as pessoas morrem, né, mãe? Aí ele saiu para chorar, porque o filhinho descobriu que a mãe dele estava com câncer. Mas quando ele foi para a sala, começou a chorar e orar ao Senhor ali, a esposa dele começou a falar de uma cidade eternal. Ele não ouviu, ele estava lá na sala orando ao Senhor. Aí ele pegou o violão, e aí começou a orar. O Senhor começou a visitar o coração dele. Aí começou a falar de uma cidade eternal. Esse louvor está sendo solado. E aí ele foi descrevendo. Quando terminou ali, aí passou, o Senhor deu um louvor. Aí no outro dia ele chegou para a esposa dele: meu filho, o que você respondeu para o nosso filho? Aí eu respondi que o Senhor tem uma cidade eternal para nós. Era todo o louvor que o Senhor tinha dado a ele. Deus continua o mesmo. E a igreja, ela está se preparando para uma cidade eternal. Aleluia. Os anos vão se passando, mas o nosso Deus continua operando. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, o texto que lemos, primeiro, como escaparemos nós? O escapar nessa hora só tem um recurso, só tem uma solução, porque o que o Senhor tem oferecido ao homem nessa hora não é o que o ladrão lá na cruz, o primeiro, ele queria de Jesus. E nós primeiro vamos ao texto em Lucas, porque os irmãos estudaram hoje pela manhã na escola bíblica, eles puderam participar, viram uma passagem, Cantares 4:6, que o Senhor Jesus diz assim, lá em Cantares, 3.000 anos, ou 1.000 anos antes do Senhor Jesus, Salomão descreve ali algo extraordinário a respeito do sacrifício do Senhor Jesus. E ele diz assim: antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Jesus estava ali naquele momento da eternidade dizendo: eu vou pagar um preço pela minha igreja. Antes do arrebatamento, ele iria à cruz do Calvário, ele iria como a mirra, sofrer, pagar um preço, mas subiria ao outeiro do incenso, ou seja, a ressurreição dele chegou como incenso diante de Deus. É a vitória da igreja. E quando nós olhamos para tudo que envolvia e estava envolvendo o sacrifício do Senhor Jesus, nós vamos perceber algo interessante. Jesus foi julgado, sentenciado, condenado e preparado para a execução sem direito ao contraditório, sem direito à defesa. Ele avisa aos seus discípulos, ele é levado pelos religiosos da época a uma situação de julgamento ali no Sinédrio, e os religiosos prepararam alguma acusação contra ele, mas não acharam nenhuma. Ele era o santo de Deus que estava ali, não tinha condenação, não tinha nada contra ele, e começaram a inventar. E assim ele é levado à condenação.
Meus irmãos, aquele instante era um instante interessante, porque ia se comemorar a festa da Páscoa. Era das festas mais celebradas em Israel, é até hoje. Uma festa importante para Israel. Então as pessoas vinham de longe. Os moradores da Galileia saíam em direção à Judéia, e ali eles ficavam hospedados, alguns nas casas de parentes, outros vinham, participavam da festa e iam embora, mas alguns tinham esse costume de ir com antecedência. Então a multidão que estava na cidade era muito grande, era gente de todos os lados aguardando a festa da Páscoa no domingo. Interessante que a palavra, quando Jesus curava, operava, a palavra diz assim, a sua fama se espalhava por todos os lados. Então todos começaram a conhecer. Quando ele ia para a Galileia, alguns procuravam ele, oficial lá, precisando, o filho estava enfermo, ele foi, viajou 60 quilômetros onde ele estava, Cafarnaum, vai encanar, procurar Jesus, porque ele sabia, só ele pode curar o meu filho. Aleluia. A fama dele se espalhava, era Jesus passando e deixando as bênçãos, curando, libertando, operando as suas maravilhas. Glória a Quando ele Jesus. estava naquele momento, nem Pedro, que diz assim, Senhor, pode todo mundo te negar, mas eu não vou negar não. Né? Jesus disse assim, antes que o galo cante aí,